noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje. E um desafio maior ainda. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva a cada um em vibrações de amorosidade e de tranquilidade. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Esses belos versos são de um professor de literatura chamado Fernando Teixeira de Andrade, e eles são bastante significativos e têm íntima relação com o tema desta noite, que é reforma íntima, uma questão de decisão. Nós poderíamos dizer que a reforma íntima seria essa travessia, seria essa mudança de rumo, essa saída do lugar comum. A reforma íntima pode ser vista como esse processo de autoburilamento, de construção de caráter e ascensão espiritual, e que só pode acontecer a partir de uma decisão, que é pessoal e intransferível. E também só pode acontecer a partir do processo de autoconhecimento. Buscando o significado da palavra decisão, nós vimos o seguinte: a palavra cisão significa corte, e decisão é cortar fora. Então, o processo de decisão envolve uma escolha, uma opção que a gente faz, e nesse processo eu estou naturalmente cortando fora todas as outras possibilidades, porque eu tenho a convicção de que aquilo que eu estou escolhendo naquele determinado tempo da minha vida é melhor do que tudo aquilo que eu estou descartando. Então, em todo o processo de tomada de decisão, existe também uma perda. Quando eu escolho seguir por esse caminho aqui, pelo caminho A, eu estou também escolhendo não seguir pelo caminho B. Então, a gente sempre, quando faz escolhas, escolhe também o que vai perder. Tem uma psicanalista austríaca chamada Melanie Klein. Ela fez uma análise da alegoria do paraíso perdido e de Adão e Eva, e ela chegou à seguinte conclusão: quem quer que coma do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. À medida que eu vou avançando em conhecimento e em moralidade, certos comportamentos que antes eu tinha, certos comportamentos que eram um deleite para mim ou que eram tolerados por mim, passam a ser insuportáveis. À medida que eu avanço, eu vou saindo de certos paraísos. Eu vou saindo do paraíso do ócio, eu saio do paraíso da preguiça, eu saio do paraíso da maledicência. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então não tem como eu avançar em moralidade e continuar presa a certos comportamentos que são deletérios, que são destrutivos. Então, em todo o processo de tomada de decisão, eu vou perder alguma coisa. Mas eu terei essa convicção de que aquilo que eu estou escolhendo para a minha vida é melhor do que aquilo que eu estou descartando da minha vida. E agora nós vamos recorrer ao nosso codificador, Kardec. Ao abordar a progressão dos espíritos, Kardec, lá na questão de número 116, perguntou o seguinte para os imortais: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? E eles responderam: não. Por quê? Porque todos se tornarão perfeitos. Então, repare, eles não disseram: alguns se tornarão perfeitos, nem a maioria se tornará perfeita, nem 99% se tornará perfeita. Eles disseram: todos se tornarão perfeitos. E complementam: será que você pretenderia que Deus, tão grande, tão bom e tão justo, fosse pior do que os homens? Quem de nós, homens mortais imperfeitos, baniria para sempre um filho? Então, como Deus, que é
todo bondade e todo justiça, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, relegaria os seus filhos eternamente nas ordens inferiores? Então, a resposta é categórica: não. E isso nos remete à parábola da ovelha perdida. Quando Jesus propôs essa reflexão, ele havia sido criticado pelos fariseus. Os fariseus disseram o seguinte: viram que se aproximavam de Jesus, que comiam com ele, os publicanos, aquelas pessoas que tinham má fama. E aí eles perguntaram para os discípulos: o seu mestre come com essas pessoas de má vida? E aí Jesus ouviu e propôs essa reflexão: quem de vós, tendo 100 ovelhas e uma delas se perdendo, não deixa as 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu até a encontrar? E aí ele fala que assim é o bom pastor, que o bom pastor se encherá de júbilo, de alegria, quando encontrar a sua ovelha perdida. Então, nenhuma das ovelhas do Pai se perderá. Ninguém será relegado eternamente às ordens inferiores. E na reflexão que Jesus fez, acho interessante, cada palavra é importante, né? Ele disse assim: o bom pastor vai atrás da ovelha até encontrar. Ele não falou, vai atrás da ovelha até anoitecer, ou vai procurar por uma semana, vai procurar por um mês. Não, não tem limite. Ele vai atrás da ovelha que se perdeu até a encontrar. E diz que haverá mais júbilo no céu por um pecador arrependido do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E foi o próprio Jesus quem nos disse que ele veio para quem? Ele veio para os doentes, para nós, e não para os sãos. Alguém aqui já foi em algum hospital que tinha um aviso assim: neste hospital nós só recebemos pessoas sadias. Assinado a direção. Alguém já viu isso? Não, porque isso não faz sentido. Então, aqui, que é o nosso planeta, além de ser escola, é também um hospital. E Jesus está para nós, porque Ele nos escolheu. Ele nos escolheu, Ele nos conhece e Ele segue conosco em cada passo do caminho. Portanto, nenhuma ovelha do Pai se perderá. E adiante, na questão de número 909, Kardec perguntou o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sempre eu vou poder vencer as minhas más tendências? E qual foi a resposta? Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforço? Eu, particularmente, acho essa resposta até constrangedora. Então, eu sempre posso vencer as minhas más tendências, as minhas más inclinações? Sim, sempre. E frequentemente fazendo esforços não apenas insignificantes, mas muito insignificantes. Então, ninguém disse que nós teríamos que fazer esforços hercúleos, que teríamos que fazer esforços grandiosos, que teríamos que fazer esforços de verdadeiros missionários. Não. Muitas vezes com esforços insignificantes. E o que falta? A vontade. O que me falta é a vontade. A gente não tem vontade nem de fazer os esforços insignificantes. Isso é constrangedor. E a gente tem essa resposta aqui muito assertiva. Você sempre vai poder vencer aquilo que te puxa para baixo. E a respeito de vontade, nós vamos lá para o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, desse filósofo magnífico, que é Leon Denis. Aí Leon Denis vem nos dizer que a vontade é a maior de todas as potências da alma. A maior de todas. E ele compara a ação da vontade à ação de um imã, dada a sua força atrativa. E Leon Denis fala assim, olha, é preciso compreender que tudo nos é possível no domínio psíquico. Nenhuma força fica desperdiçada quando eu canalizo essa força de uma forma constante, visando a um objetivo que seja conforme ao direito e conforme à justiça.
Então, a gente não está falando de fogo de palha, a gente está falando canalizar a sua vontade de forma constante. E também não estamos falando de qualquer objetivo, de objetivos ilícitos, de objetivos imorais. Estamos falando, quando você canaliza a sua vontade de maneira constante, visando a um desígnio, a um objetivo, que seja conforme ao direito e conforme à justiça, pode saber que a sua vontade vai ser efetiva. Isso é muito importante para nós. Aí a gente pensa assim, então está tudo resolvido, né? Nenhum de nós vai ficar eternamente nas ordens inferiores, todos nós vamos progredir, todos nós vamos ser perfeitos, porque isso é da lei, o progresso é da lei. Basta eu me esforçar, canalizar a minha vontade, então, tá pronto, então não tem problema, né? Simples, né? Não é simples. Um dos problemas que a gente enfrenta, e que é um problema muito sério, é o desânimo. Às vezes a gente se julga imperfeito demais, pequeno demais, falho demais. A gente acha que o nosso tempo já passou, que agora não dá mais para mudar. E aqui eu peço licença para falar de uma figura da nossa literatura, que é uma figura muito importante. O nome dela é Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Talvez ela não seja conhecida por vocês por este nome, mas eu acredito que muitos devam conhecê-la por seu pseudônimo, que é Cora Coralina. Cora Coralina, ela foi uma artista das palavras. Foi uma pessoa muito simples, lá do interior de Goiás. E eu acho que a sua trajetória também nos chama a atenção. Essa mulher saiu lá do interior de Goiás, aí foi se casar, foi para São Paulo, teve 6 filhos. Ela dedicou a sua vida à sua família. E aí vocês sabem, hoje ela é famosa, né? Ela é famosa. Sabe com quantos anos Cora foi publicar o seu primeiro livro? Alguém sabe? Com 75 anos. Com 75 anos, a gente acha que já está mais para lá do que para cá. A gente já se considera mais morto do que vivo. Quem é que imagina que com 75 vai conseguir alcançar uma conquista profissional como essa? Publiquei meu primeiro livro, ai que alegria, 75 anos. 75 anos? E ainda dava tempo? Dava tempo. Ela foi se tornar mais conhecida com 90. Aos 94, ela recebeu um título de honra, uma homenagem, lá da Universidade Federal do seu estado de Goiás. E o detalhe, que ela recebeu esse título de doutora honoris causa, e ela só estudou até a 3ª série primária. Ela foi conhecer a primeira gramática quando seus filhos estavam na escola. Então, veja, essa mulher simples, ela traduziu essa simplicidade da vida com palavras. A sua obra é extremamente simples, mas é extremamente tocante. E Cora, a história de Cora, a trajetória dela, fala para a gente de esperança e de valorização do tempo. Porque o tempo que nos é favorável é o tempo de hoje. É hoje o dia que nós temos. Não existe tempo perdido. E nunca é tarde demais. Então, eu aos 60 anos, aos 70, aos 80, sempre posso tomar as minhas decisões e posso avançar moralmente. Posso fazer melhores escolhas em qualquer tempo de minha vida. Portanto, a gente pede licença, né, por ter falado de Cora, porque é muito significativa para nós a mensagem dela. E em um dos seus poemas, ela falou o seguinte: eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Isso é muito verdadeiro. Isso é muito verdadeiro. Bondade também se aprende. E ainda falando em pessoas comuns como nós, pessoas imperfeitas, pessoas falhas, a gente gostaria de falar rapidinho sobre os apóstolos. E aqui a gente vai falar sobre Pedro. Esse episódio, eu não sei se tá bom para vocês enxergarem aí. Ali, ó, tem Jesus no meio de 2 barcos e um monte de peixe. Esse episódio ele é narrado lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5. E o título é A Pesca Milagrosa. Nessa ocasião, Jesus ainda não havia recrutado seus discípulos, certo? Ele ainda não tinha discípulo nenhum.
E aí o que aconteceu? Jesus estava pregando na beira do lago de Genezaré, e aí vieram 2 barcos, né, com os pescadores. Um deles era o barco de Simão Pedro. E aí eles vieram de uma noite inteira de pescaria e não tinham conseguido trazer um peixe sequer. Aí Jesus estava pregando para a multidão, aqueles 2 barcos atracaram, Jesus caminhou um pouquinho, subiu no barco de Simão Pedro, continuou pregando. Logo depois que terminou, ele falou, lance as redes ali. E aí Pedro não era discípulo ainda, viu? Relembrando. Pedro ficou um tanto discreto e falou assim, ó, a gente passou a noite todinha trabalhando. Não trouxe um peixe sequer. Mas tudo bem, o senhor está falando que é para lançar, então a gente vai lançar. E aí eles lançaram no local em que Jesus indicou. E eles conseguiram apanhar tantos peixes, que São Lucas narra que as redes ficaram tão pesadas que começaram a se romper. Aí eles chamaram o pessoal do barco do lado. Gente, vem pegar peixe também. E pegaram, e também as redes deles começaram a se romper. E narra o evangelista que esses 2 barcos quase tocaram o fundo, de tão pesados que ficaram. E isso certamente foi muito impactante para aqueles homens, né? Especialmente para Pedro. Aí Pedro se prostrou diante de Jesus e falou o seguinte, retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E o que Jesus falou para ele? Não temas, doravante serás pescador de homens. E narra o evangelista que dali em diante Pedro largou tudo e seguiu Jesus. Falou, retira-te de mim porque sou um homem pecador. E Jesus não sabe que a gente é pecador? E Jesus não sabe que a gente tem dificuldade? Não sabe? E esse homem pecador foi escolhido para Jesus para ser um dos seus mensageiros, para ser um dos seus apóstolos, para andar com ele. Então, independente da nossa imperfeição, das nossas falhas e das nossas deficiências, as quais Jesus conhece muito bem, ele nos escolhe todos os dias. Em um outro episódio de Pedro, esse senhorzinho é Pedro, viu? Tá dando para enxergar? Esse senhorzinho valente, com espada na mão, ó, está atacando aquele outro ali que está no chão. Que episódio é esse? Esse é o episódio em que Jesus está sendo capturado. E aí é aquele momento em que Pedro decepa a orelha de um soldado. Talvez alguns de vocês conheçam essa passagem. Então Jesus está para ser pego. Pedro, num impulso violento, vai para cima desse servo do sumo sacerdote e arranca a sua orelha. Ou seja, Pedro agiu por um impulso violento que é contrário a tudo aquilo que Jesus pregava. Jesus nunca pregou violência em tempo algum. Tanto que ele foi prontamente repreendido por Jesus. Jesus falou, embainha tua espada, e curou a orelha do servo do sumo sacerdote. O que a gente quer trazer com isso? Esse Pedro, certamente, já era um homem diferente daquele primeiro, porque aquele primeiro ainda não havia andado com Jesus. Esse não. Esse era o Pedro que andou todo esse tempo ao lado de Jesus, que presenciou os atos de Jesus, que experimentou do magnetismo de Jesus, que comeu com ele, compartilhou da intimidade dele. E mesmo depois de tudo isso, olha a violência que havia dentro de Pedro. Pedro poderia falar assim, será o Benedito? Como é possível? Eu fiquei esse tempo todinho com Jesus e eu não aprendi nada? Já pensou se Pedro tivesse desistido nessa hora? Quando ele tivesse caído em si e falado, meu Deus, olha o ato que eu cometi, o ato de violência que eu cometi. Mas mesmo assim, ele continuaria. Então, nós erramos. Vamos errar? Vamos. A gente tem que ter essa consciência, a gente vai errar ainda. Mas desistir jamais. Nós somos plenamente capazes de abraçar a tarefa da nossa própria iluminação, apesar das nossas tamanhas dificuldades. E vocês se lembram também que Pedro foi o apóstolo que negou Jesus por 3 vezes? Quando Jesus estava lá fazendo a predição de sua morte, ou naquele momento de angústia, sabendo já que ele seria preso, que ele seria levado ao martírio, ele falou isso com os apóstolos e Pedro falou o quê? Não, Senhor,
tu não irás preso? E se tu fores, eu vou junto. E se tu morreres, eu morro junto. Ó, o que ele falou? Aí Jesus falou, menos, Pedro, menos. Antes do galo cantar, você ainda vai me negar por 3 vezes. Veja, Pedro jurou o seu amor e a sua fidelidade. E aí, horas depois, Pedro se dispersou. Depois que Jesus foi capturado, eles todos se dispersaram. E aí, quando Pedro estava fugindo, correndo, e ele foi reconhecido, ó, aquele ali é o homem que andava com Jesus de Nazaré. Ele falou, eu não conheço esse homem. Nunca ouvi. E aí continuou correndo, outra pessoa o reconheceu e ele falou, não, eu nunca vi esse homem. E eis que ele faz isso por 3 vezes. Ele negou Jesus por 3 vezes. Pouco tempo depois de ter dito para Jesus que o amava, que iria à prisão por ele e que seria morto por ele. O que a gente percebe aqui? Uma instabilidade nesse homem. Não era qualquer homem. Esse foi um homem que foi escolhido para ser apóstolo de Jesus. E olha a instabilidade ainda que havia dentro daquele homem. Assim como existe também dentro de nós. Nós falamos uma certa vez sobre esse assunto com uma pessoa, uma trabalhadora espírita, e ela falou que ela estava prestes a abandonar o trabalho, porque aconteceu uma situação na vida pessoal dela, e ela teve uma reação que ela não esperava, e ela falou, como eu posso continuar trabalhando, meu Deus? Com esse tanto de sentimento que eu estou tendo. Mas esse não é o tipo de pensamento que a gente deve ter, porque a gente tem um longo caminho a percorrer. Leon Denis falou, a obra é vagarosa, e é por isso que são nos dados os séculos. A gente precisa fazer esse movimento de autoaceitação, enxergar as dificuldades que nós temos e perseverar a nossa mudança. Primeira coisa é eu aceitar o óbvio. Aquelas dificuldades existem em mim. E a partir dali eu vou trabalhar para modificá-las. Não se trata de acomodação. É pelo contrário, é o que Joana de Ângeles chama de resignação dinâmica. Eu aceito que aquilo existe, emprego os meus esforços para transformar tudo aquilo que não me faz bem. Então a gente pode sempre avançar. E aí depois o que aconteceu com Pedro? Vocês se lembram que Jesus perguntou para ele, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Como foi isso? Jesus foi crucificado. Depois Jesus apareceu para os discípulos algumas vezes. Na terceira vez que ele apareceu, lá na beira do lago de Tiberíades, eles estavam voltando de uma pescaria, Jesus na beira aguardando. Acabaram que eles voltaram, se sentaram ali, assaram um peixinho, começaram a conversar. E no meio da conversa, Jesus se vira para Pedro e fala, depois de tudo isso, então Jesus já havia passado por todo o processo da crucificação. Aí Jesus perguntou, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E aí Pedro respondeu, tu sabes de todas as coisas, Senhor, sabes que te amo. E Jesus uma segunda vez pergunta, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Sim, Senhor, sabes que te amo. E uma terceira vez Jesus pergunta, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E aí narra o evangelho que Pedro chega e ficou um pouquinho triste assim. Hoje está me perguntando pela terceira vez. Mas respondeu, sim, Senhor, te amo. Jesus não sabia não que Pedro amava ele? Sabia sim. Certamente era Pedro quem precisava se ouvir, reafirmando o seu amor. Por 3 vezes, após haver negado Jesus, por 3 vezes. E aquilo foi simbólico para Pedro, porque Jesus sabe o que se passa no nosso coração. Então a gente vai titubear, a gente vai cair, a gente vai escorregar, mas Jesus continua firme conosco. E o que foi que Jesus falou para ele? Segue-me. Acabou. Sem julgamentos, sem condenação. Você me ama? Eu te amo. Então me segue. É isso que importa. E eu queria trazer só mais uma pessoa que é muito significativa para o cristianismo. Esse quadro, ele é intitulado como A Conversão de Saulo. O nome desse quadro é A Conversão de Saulo. Essa é uma pintura famosa que está exposta lá em Roma. E aí,
essa pintura retrata aquele momento em que Saulo está a caminho de Damasco e que ele é surpreendido por uma luz resplandecente, cai do cavalo, fica todo ofuscado e ele escuta aquela voz. O que ele escutou? Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele responde, quem és tu, Senhor? E escuta, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E aí, Paulo vai falar, então Saulo, né, que se tornaria Paulo, vai falar uma das frases, eu particularmente considero uma das mais significativas, que é esta aqui. Senhor, que queres que eu faça? Não importa o que eu já fiz até este momento presente. Que queres que eu faça daqui para frente? E essa pergunta bem que poderia ser pronunciada por nós todos os dias de manhã, quando a gente acorda. Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça hoje? Independente do que eu fiz ontem, que queres que eu faça hoje? Avançando, nós vamos lá para o livro dos Espíritos. Na questão de número 919. Essa questão também é bem conhecida. Qual é o meio prático? Meio prático, a gente está falando de coisa prática. Uma pergunta de Kardec. O meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Não existe reforma íntima sem autoconhecimento. A gente pode dizer que reforma íntima é um processo de autoconhecimento continuado. E aí, sim, vou me conhecer, tá? Como é que eu vou me conhecer? É muito difícil me conhecer. Às vezes a gente fica igual esse rapaz, ó. Nem quando a gente se olha no espelho a gente consegue se encarar. Não é assim, muitas vezes? E aí, na questão de número 919A, Santo Agostinho dá sua contribuição. Isso aqui também é bem conhecido de nós. Ó, o que Santo Agostinho falou que ele fazia quando estava encarnado? Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntara a mim mesmo, se não faltar algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Isso aqui é só um pedacinho. Essa comunicação dele é bem grande, é muito interessante. Então, isso aqui é um exercício que qualquer um pode fazer. Antes de dormir, você deitado na sua cama com a cabeça no seu travesseiro, pensar, o que foi que eu vivi hoje? De manhã encontrei com quem? Com quem que eu falei? Eu fui rude com alguém, fui grosseiro com alguém, fui ríspido. Que sentimentos estiveram no meu coração hoje? O que foi que me moveu no dia de hoje? Que pensamentos ocuparam a minha mente no dia de hoje? O que eu fiz hoje que eu faria amanhã? O que eu fiz hoje que eu certamente sei que eu não deveria fazer amanhã? Você interrogar a sua consciência, se perguntar, eu fiz tal coisa, mas por que eu fiz? Essa outra coisa, por que eu fiz? Eu fiz com algum interesse pessoal? Ou eu fiz desinteressadamente? E um exercício muito interessante é você observar as suas reações. Porque as nossas ações falam muito sobre nós, certamente. Mas as nossas reações falam muito mais. Porque quando eu vou agir, eu planejo, eu penso. Mas quando eu vou reagir, na maior parte das vezes, eu simplesmente sou. Tudo aquilo que habita dentro de mim salta. Então, quando alguém é agressivo comigo, eu sou agressivo de volta? Quando alguém me ofende, eu prontamente ofendo de volta? Observe as suas reações. E a proporcionalidade das suas reações. Quando alguém fala isso aqui para mim, eu falo isso aqui para ela? Eu sou tolerância zero? Observar as nossas reações nos ajuda a descobrir o que a gente pode modificar, no que a gente precisa investir. Aí eu sou muito irritadiça, qualquer coisa me irrita. Pronto, aí um ponto para ser trabalhado. Eu sou muito impaciente, eu sou muito intolerante. Eu só consigo conversar com quem tem a mesma opinião que eu. Aí,
um ponto para você trabalhar. Mas a primeira coisa é você conseguir se enxergar. É ter honestidade no seu processo de autoconhecimento, senão a gente não avança. Ok? Vamos avançar. Um aliado poderosíssimo de todos nós nesse processo de reforma íntima é a prece. A prece é um poderoso instrumento que nos auxilia em todos os momentos. E aí, o que a gente vai ter na codificação acerca da prece? Vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo. O que a gente tem lá? O poder da prece está onde? No pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, sozinho ou em comum. Porque tem gente que fala assim, eu não sei fazer prece, eu não sei falar essas palavras bonitas, eu não sei nenhuma prece decorada. Mas o poder da prece não está nas palavras, está no pensamento. Eu não preciso de palavra bonita para falar com meu pai, que me criou, que me ama. Prece é uma questão de relacionamento. E isso qualquer um pode ter. Criar essa relação de intimidade com Deus, qualquer um pode ter. E aí, falando em pensamento, a gente abre um parênteses para falar de pensamento. Emmanuel fala assim, que os nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos, em que nos prendemos, ou asas com que progredimos. E isso é a pura verdade. Emmanuel faz ainda outra comparação acerca da prece. Reparem, ele fala assim, a oração é como uma lâmpada que você acende numa casa toda desarrumada. Não é a presença da luz que vai fazer a casa, num passe de mágicas, se arrumar. Mas é a presença da luz que vai fazer você enxergar o que precisa ser feito. Repare, vamos imaginar aqui. Eu chego numa casa toda bagunçada, numa casa cheia de restos de comida, os móveis fora do lugar, cheia de detritos. E essa casa está em plena escuridão. Eu entro nessa casa, será que eu vou conseguir colocar aquilo ali em ordem? No breu total. Não, porque eu não sei onde está o resto de comida, eu não sei onde é que estão as coisas fora do lugar. E aí, de repente, eu acendo a luz. Quando eu acendo a luz, a casa se arruma sozinha? Não. A bagunça continua ali. Mas a luz me faz enxergar. Com a luz eu vou saber, ali está o resto de comida, ali estão os móveis fora do lugar, ali estão os brinquedos espalhados. Aí eu consigo organizar aquela casa. Na nossa casa mental é assim também. Muitas vezes a gente está com a casa mental tão bagunçada que a gente não consegue nem organizar um pensamento. E quando a gente acende a luz da oração, vem a inspiração. A gente começa a ter ideias, a gente começa a raciocinar com mais clareza. E aí pensa, eu poderia ir em tal lugar, eu poderia procurar tal pessoa, eu poderia pedir perdão para fulano. E aí as soluções começam a aparecer, porque eu vou tendo mais lucidez. Ainda sobre pensamento, na revista Cristã de Espiritismo, na edição 24, ela trouxe um estudo interessante acerca dos pensamentos que nós temos no dia. Ela diz assim, a gente tem mais ou menos 50 mil pensamentos por dia. Desses 50 mil, 40% seriam referentes a coisas que jamais acontecerão, coisas que nunca vão acontecer. 30% a coisas que já aconteceram, passado, já passou. 12% a questões de saúde, 10% a assuntos insignificantes e 8% teria base real. É incrível esse tipo de estudo. Poxa, 8% tem base real? Quase metade do que eu penso, 40%, diz respeito a coisas que nunca vão acontecer, mas que me deixam ansiosa, que me deixam nervosa. Então, será que a gente não pode utilizar melhor essa ferramenta importantíssima que é o pensamento? Será que a gente não pode disciplinar os nossos pensamentos? Nos dias de hoje,
a gente tem um mundo de informação na palma da nossa mão, nos nossos smartphones. Inclusive, Leon Denis, ele chega a dizer assim, ó, a gente lê demais, a gente lê depressa, mas a gente não medita sobre o que lê. E aí ele chega a falar que seria melhor que a gente lesse menos. Leon Denis falou para eu ler menos? Dentro desse contexto, sim. Se você lê demais e não medita sobre o que você lê, então leia menos. E medite sobre o que você leu. Hoje, com nossos celulares, a gente fica ali, ó, fissurado o dia inteiro. E aí os nossos olhos passeiam pelas palavras, mas a gente não retém quase nada. No fim do dia, para pensar. O que foi que eu li hoje que fez a diferença no meu dia? O que foi que eu li hoje que pode me edificar, que vai me auxiliar nas minhas dificuldades, na solução dos meus problemas? Pouca coisa ou quase nada. A gente recebe uma enxurrada de informação, mas a gente não consegue processar. E isso é muito alarmante. Muito alarmante. Será que a gente não tem condição de utilizar melhor essa ferramenta? Tem sim. Lá, Leon Denis, né, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala assim, ó, o pensamento é criador. Ele fala que a gente fica impregnado das qualidades dos nossos pensamentos. E o que é ficar impregnado? Quando a gente está impregnado é quando a coisa está grudada na gente, né? Então, pense aí, eu fico impregnada das qualidades dos meus pensamentos. E qual tem sido a qualidade dos meus pensamentos? O que é que eu tenho pensado? É disso que eu estou impregnada. Então, eu posso fazer em mim, à vontade, luz ou sombra, a depender do que eu penso. E Leon Denis é tão profundo. É o que ele vai falar, presta atenção, tá, pessoal? A alma guarda profundezas onde o pensamento raramente desce. A gente fica preso na superficialidade. Por que ele fala isso? Repare, ele fala que 1000 objetos externos ficam nos desviando a atenção. Fala que a superfície da nossa alma é como a do mar, agitada. Mas que por baixo estão regiões que não se abalam com as tempestades. No mar não é assim? Pode ter a tempestade que for, não tem região lá embaixo que permanece plácida. E aí ele fala, e é ali onde dormem as nossas potências ocultas, que esperam o nosso chamamento para poderem aparecer. Mas esse chamamento raramente se faz ouvir, e o homem permanece assim, ignorando, sem saber as riquezas, os tesouros que nele repousam. Olha como isso é grave. Nós temos tantas potencialidades aqui dentro, mas a gente não deixa isso aparecer. Por quê? Porque a gente fica na superfície. A gente não se permite aprofundar. E aí, por causa dessa nossa superficialidade, olha o alerta que ele nos faz. Repare no alerta que ele nos faz. Por causa disso, é necessário o choque das provações, das horas tristes e desoladas, para fazer o homem compreender a fragilidade das coisas e encaminhá-lo para o estudo de si mesmo e para a descoberta das suas riquezas espirituais. Poxa, mas eu vou ter que sofrer para aprender? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Porque a gente, quando está gozando de plena saúde, quando a gente está cercado de amor da nossa família, todos os nossos entes queridos estão vivos, muitas vezes a gente nem se lembra que Deus existe. Quando a gente tem tudo, a gente não se lembra nem de levar um pensamento de gratidão. E aí vem o choque das provações, das horas tristes e desoladas, e parece que isso desperta alguma coisa dentro da gente que a gente nem sabia que existia. Uma força dentro da gente que a gente nem imaginava que seria capaz. E a gente se lembra de Paulo. Em um determinado episódio de sua vida, ele estava acometido por uma doença, e aí ele falou que ele rogou ao Pai para que afastasse aquilo dele, aquele espinho na carne. E aí ele escutou uma voz: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. E aí Paulo vai concluir:
Por isso, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força do Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Nessas horas extremas, nessas horas de provação, é que a gente vai descobrir o tesouro que a gente carrega no peito. A gente não precisa maldizer a dor. A dor, inclusive, é necessária para a nossa sobrevivência. E isso está na natureza. Uma semente, para ela germinar, ela precisa se rasgar. Ela se rasga para poder fazer desabrochar todas as potências que ela tem em germe. É a dor do crescimento. E a gente não está fazendo aqui culto à dor, que todo mundo tem que sofrer, que só sofrendo que a gente vai ser feliz. Não é isso. Até porque não é a dor em si que é a solução para todos os nossos males morais. Porque tem gente que passa por dores muito intensas, que tem grande conhecimento no nível intelectual acerca das verdades espirituais, mas continua orgulhoso, continua egoísta, continua intolerante, intransigente. Não é a dor em si, é a forma como nós interpretamos esta dor. É a forma como nós passamos por esta dor. Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, mas nem todos os aflitos. Bem-aventurados aqueles que têm a ocasião de provarem a sua fé, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra. Isso está no Evangelho. Então, é a forma como a gente vai passar por aquela experiência. Isso que vai fazer toda a diferença para o nosso espírito. Ok, pessoal? Avançando. Lá no Livro dos Espíritos, mais uma vez. O que Kardec questionou? Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E o que eles vão responder? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. E é por isso que os atos valem mais que as palavras. Emmanuel fala que a melhor prece é a prece do trabalho. Então não adianta. Eu me prostro de joelhos, peço a Deus perdão, falo a Ele que aquilo não irá se repetir. Se eu não mudar de proceder, tudo é em vão, são só palavras ao vento. Então, a melhor prece é a prece do trabalho. E o melhor que eu tenho a fazer é mudar de proceder. Esse convite aqui é aquele convite de Jesus. Muito lindo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o que isso significa mesmo? Porque eu não sei nem o que significa jugo. O que é isso de jugo? Jugo, no sentido literal, é uma armação que se coloca aqui no dorso dos animais, dos bois, para eles trabalharem. Ficam dois bois, um ligado ao outro, para arar a terra, né? E aí, o que esse jugo simboliza? O que ele significa? Significa submissão. Significa domínio. Então, quando eu estou sob o jugo de alguém, quer dizer que eu estou submetido a alguém, eu estou sob a autoridade de alguém. E estar dominado por alguém não é bom, né? É bom a gente ser independente, fazer o que a gente quiser, e não estar sob a autoridade de alguém. E por que Jesus falou que o jugo dele é suave? Porque estar submetido a Jesus significa estar submetido à lei de amor. Quando eu estou submetido à lei de amor, o meu fardo fica mais leve, né? O que é fardo? É a carga que eu carrego. Eu vou sentir que aquele peso é mais leve, é mais tranquilo de se carregar. Então, quando eu estou sob o jugo, sob a dominação e sob a autoridade de Jesus, significa que eu estou à luz da compreensão evangélica. Aí aquele problema que existe na minha vida, eu não vou enxergá-lo daquela forma. Nossa, que horrível, por que eu tenho que passar por isso? Porque eu não mereço, porque eu sou uma vítima.
Não. Eu vou enxergar tudo isso como uma oportunidade de aprender alguma coisa, uma oportunidade de crescimento. Então, estar sob o jugo de Jesus é suave por isso. É como se ele me desse óculos para enxergar as coisas com a nova lente. Então, uma comparação assim bem simples. Oh, gente, perdão, que é bem simples, tá? É bem singela. Imagina que o fardo que a gente tem para carregar é uma mala. Imagine na mente de vocês uma mala de 30 quilos. Aí você pode carregar essa mala de duas formas. Eu posso pegar essa mala, carregar assim nos meus braços, tá? E aí eu sei que vai ser muito custoso para mim carregar 30 quilos aqui nos braços. Ou eu posso pegar esses mesmos 30 quilos e carregar numa mala de rodinha e com alcinha. De que forma vai ser mais tranquilo para eu carregar? Se você colocar na balança, é o mesmo peso. Se eu colocar ela aqui, ó, de rodinha e com alcinha e sair caminhando, não vai parecer que é muito mais tranquilo para eu carregar? Então, carregar o meu fardo com Jesus é isso. O peso é o mesmo. Não é Jesus não vai tirar meus problemas, não. Ninguém se iluda que Jesus não vai resolver todos os nossos problemas assim, no passe de mágica. De jeito nenhum. Agora, quando eu escolho estar sob a autoridade dele, quer dizer que eu vou enxergar as coisas sobre um outro ângulo. Eu não vou achar que Deus é injusto, que eu sou uma vítima da situação, que todo mundo podia passar por aquilo, menos eu. Eu não vou achar isso. Eu vou ter mais discernimento. Eu vou ter mais lucidez para enfrentar as minhas dificuldades. E aí Emmanuel nos faz um alerta. O que Jesus falou? Vinde a mim, né? Ele não falou, ficai aí, quietinho, que eu vou resolver todos os seus problemas. Ele falou, vinde a mim. Então, ele espera que a gente dê um passo na direção dele. E Emmanuel fala assim, o mestre no vinde a mim, ele espera naturalmente que as almas cansadas e aflitas o procurem. Mas nem todos os aflitos querem renunciar ao objeto de suas desesperações. Nem todos os tristes querem fugir à sombra para encontrar a luz. E muitas vezes com a gente é assim. É todo mundo que quer largar o objeto de sua aflição? Não. Eu me lembro que Haroldo conta em uma de suas palestras a história do cachorrinho, não sei se vocês conhecem, do cachorrinho que estava chorando, uivando de dor. O rapaz chega num posto de gasolina e esse cachorro está lá, uivando, chorando, aquela coisa muito sofrida. E aí ele faz o que tem que fazer, tal. Depois de uns 20 minutos ele volta e o cachorro continua do mesmo jeito, chorando, uivando de dor. E aí ele pergunta para o rapaz assim, por que esse cachorro está chorando tanto assim, uivando de dor? E o rapaz fala assim, é porque ele está sentado em cima de um prego. Aí ele fala assim, oxe, e por que ele não levanta? E sai. Aí o rapaz responde, porque está doendo o suficiente para ele reclamar, para ele chorar, mas não está doendo o suficiente para ele sair daquela situação. E muitas vezes na nossa vida é assim. A gente está mergulhado dentro de uma situação que nos gera angústia, que nos gera sofrimento. Mas a gente que procurou, e a gente reclama, mas não sai, mas não larga. Por isso que a gente precisa fazer esse mergulho dentro de nós mesmos para compreender qual é o tipo de situação que eu estou procurando. E aí eu recomendo a leitura do Evangelho, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, que fala dos tormentos voluntários. Que tem tormento que é procurado por nós mesmos, que é cavado por nós. E se eu não quiser sair da situação, ninguém vai resolver por mim. E aí a gente volta para a importância da tomada de decisão. Ok, pessoal? Vamos avançar mais um pouquinho. A gente fala que reforma íntima é uma questão de decisão, né? E que essa decisão é pessoal. Que essa decisão é intransferível. Ninguém pode modificar o outro. Eu não posso chegar, depois que eu desencarnar, chegar para o meu mentor espiritual e falar, meu mentor, estou tão feliz porque eu passei a minha vida e fiz a reforma íntima da minha mãe. Minha mãe está toda reformada. Eu que fiz a reforma íntima dela. Meu marido todo reformado, todo bonitinho. E aí ele vai falar, e você, minha filha? Eu falo assim, mas
Acontece que eu fiquei tão ocupada com a reforma deles que não tive tempo de fazer a minha. Eu posso falar isso? Não. Cada um precisa tomar a sua própria decisão. Mas isso significa que nós estamos sozinhos? Não. Isso não significa que nós estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Existe ao nosso redor uma nuvem de testemunhas. E muitas dessas testemunhas são espíritos amigos, são espíritos simpáticos, que nos encorajam, que nos inspiram, que nos orientam. E aí a gente precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nós nunca estamos sozinhos. Santo Agostinho fala lá no Livro dos Espíritos, comentando lá embaixo da questão 495. Não é consoladora essa ideia? Olha só como é consoladora a gente ter sempre perto da gente espíritos que nos são superiores, mais fiéis e mais dedicados do que os nossos melhores amigos aqui na Terra. A gente tem. A gente tem o nosso anjo guardião, a gente tem espíritos familiares, espíritos simpáticos, que se afinizam com a gente, que às vezes parece que a gente só pensa em obsessor, né? E a gente não se lembra do tanto de espírito amigo que eles estão lá nas arquibancadas celestes, vibrando por nós, nesse nosso maior combate, que é o triunfo sobre nós mesmos. Que a gente consiga se lembrar disso e que isso seja um alento. E que a gente se lembre também que Jesus nos falou que seria o primeiro, o maior de todos os mandamentos, esse aqui, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse aqui seria um mandamento central. Eu preciso me amar, porque se eu não me amar, eu não vou ter condição de amar ninguém. Eu preciso amar a Deus e eu preciso amar o próximo. E a gente se questiona, como é que eu posso amar a Deus? Como é que eu vou conversar com Deus se Deus não tem boca, Deus não tem garganta? Como é que eu vou seguir a Deus se Ele não tem perna? Como é que eu vou abraçar a Deus se Ele não tem braço? Se Deus não é um ser personificado, como é que eu vou me relacionar com Ele, amar este Deus e servir este Deus? Vê que tudo está interrelacionado. Eu me amo a Deus e amo ao próximo. Eu vou amar a Deus através do meu amor ao próximo. Eu vou servir a Deus quando eu servir ao meu próximo. Eu vou servir a Deus quando eu cobrir um despido, quando eu visitar um cativo, quando eu consolar um aflito, quando eu alimentar um faminto. É assim que eu vou demonstrar o meu amor a Deus. E aí a gente se lembra de João Evangelista, na sua primeira epístola, quando ele disse: mente quem diz que ama a Deus que não viu e não ama ao próximo a quem viu. E Tiago fala assim, lá no seu Evangelho: com a boca nós bendizemos ao Senhor nosso Pai e amaldiçoamos os homens. Da mesma boca vem a bênção e a maldição. Não convém que seja assim. Não tem como dizer que eu amo a Deus, que eu adoro a Deus e que eu odeio o meu próximo. É impossível, essas duas ideias são inconciliáveis. E convém a gente se questionar, especialmente nesses dias de ódio, de intolerância, qual tem sido a minha contribuição neste mundo? Qual tem sido a minha contribuição como espírita, como cristão, como espírito imortal que sou? Qual tem sido a minha contribuição como ser humano, compartilhando um planeta com outros seres humanos? A gente não pode fugir desse encontro com a gente mesmo. E estou caminhando para o fim, pessoal. O tempo passa voando, né? A gente gostaria que uma coisa ficasse assim, bem fixada na nossa mente. Que Jesus, quando olha para a gente, ele não enxerga apenas essa personalidade presente. Isso aqui que a gente enxerga é só um recorte do que nós somos. Nós somos muito mais do que isso. Jesus, quando olha para a gente, ele enxerga todas as nossas potencialidades, assim como ele enxergou as de Pedro, como ele enxergou as de Paulo, a de todos os seus apóstolos e de todo mundo que cruzou com ele pelo caminho. Que a gente consiga, em
entender que quando Ele olha para a gente vê tudo aquilo que nós podemos vir a ser. Que o nosso olhar não se fixe só naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro. Porque toda imperfeição, toda deficiência moral é passageira. Apenas as virtudes e os talentos permanecerão para sempre conosco. Você vê até Saulo, que foi o maior perseguidor dos cristãos, era visto por Jesus como alguém digno de grandes esperanças e de grandes expectativas. Por que nós não seríamos? Nós somos sim. E a gente se questiona por que, onde Jesus vê tanta potência, a gente vê tanto limite, que a gente consiga enxergar a grandeza que existe em nós, as potências que existem em nós, que a gente possa ampliar a nossa percepção espiritual da vida e se permitir perseverar, apesar de todas as nossas dificuldades, que todos nós temos, não tem um único aqui que não tenha dificuldade. Ok, pessoal? E agora eu vou finalizar, juro que eu vou finalizar, com um convite vibrante de Leon Denis. Nunca me canso de falar de Leon Denis, que ele é brilhante. Ele falou assim: despertai do vosso pesado sono, todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos bradam, levantai-vos e marchai, apressai-vos para a conquista dos vossos destinos. Muito obrigada.